Estamos aqui no Porto de Jope, bem à nossa esquerda, o rochedo, né? Extremamente perigoso para que os navios viessem aportar nesse porto. Mais ao norte, nós temos a cidade de Tel Aviv. Foi aqui neste porto que Jonas embarcou em direção a Tarsis, contrariando a vontade do Senhor, que havia determinado que ele fosse para Nínive. No entanto, ele tomou o navio aqui para ir para Tarsis. Foi neste local aqui que a madeira que o rei Irão mandou para a construção do Templo de Salomão foi desembarcada na forma de jangadas. As toras foram amarradas, e vieram lá do Líbano, num sistema de navegação de cabotagem. Mais tarde, na época de Ciro, também a madeira veio dessa forma aqui para este porto e levado para Jerusalém para a construção do templo. Essa cidade de Jope, que está aqui logo atrás de nós, este porto, coube na partilha das terras à tribo de Dan. Mas nós não vemos no texto sagrado momento algum em que essa cidade foi efetivamente dominada pelos danitas. Agora sim, nós estamos dentro da cidade de Cesareia Marítima. Aqui nós temos uma residência mostrando os mosaicos dessa antiga residência. Aqui nós temos o mar Mediterrâneo. Ali ficava uma torre de sinalização, de controle de entrada de navios. E seguimos agora aqui nessa direção. Estamos vendo onde se faziam as corridas de bigas. Então, aqui sim, a grande cidade de Cesareia Marítima, que rivalizava com Jerusalém nos dias de Herodes o Grande. Nós temos mais ao longe ali, né, o mar Mediterrâneo. O porto ficava localizado naquela direção. Então, com isso, nós completamos aqui o nosso trabalho, né, vendo a cidade de Cesareia. Aqui estamos em cima da cordilheira do Monte Carmelo, uma cordilheira com 30 quilômetros de comprimento, com 5 a 12 quilômetros de largura, né, com essa variação. Foi aqui em cima que aconteceu o confronto de Elias contra os profetas de Baal, 450 profetas, mais os 400 profetas da deusa Asherá. Nessa direção estamos nos posicionando para ver onde fica o mar Mediterrâneo, porque aquele servo de Elias, aquele acompanhante de Elias, ele olha para o céu, né, e vê que no céu havia uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Deslocando agora a nossa câmera em direção à esquerda, nós vamos contemplar o vale de Jezreel. Bem ao longe, nós temos nessa direção aqui o Monte Gilboa, onde Saul e seus filhos, né, morreram na batalha contra os filisteus. Bem à nossa frente agora, nós vamos posicionar em direção ao Monte Hermon. Temos agora uma linda vista do vale de Jezreel, uma maravilhosa
vista do Vale de Jezreel. E com isso, né, encerramos aqui a nossa visão do Monte Carmelo. Aqui nós estamos no promontório, é uma ponta de montanha que avança para o mar. Exatamente esse promontório pertence à cordilheira do Monte Carmelo. Nós estamos na cidade de Haifa. Temos logo abaixo o templo da religião Bahá'í, uma religião de sincretismo religioso. Mais ao fundo nós temos o porto de Haifa, né, no mar Mediterrâneo, A cidade de Haifa fica no norte de Israel e agora, nesse horário, nós já não conseguimos ver a beleza dos jardins do templo Bahá'í. Aqui estamos sobre o Monte das Bem-aventuranças. Neste local, nós constatamos a possibilidade de ser o local onde Jesus proferiu o mais famoso dos seus sermões, o Sermão do Monte. Está lá registrado em Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Aqui nós estamos exatamente na extremidade do monte e lá embaixo, né, nós vemos um local onde seria bem provável, né, bem possível que toda aquela multidão coubesse assentada naquele local ali. Pois bem, aqui nós temos a igreja do Monte das Bem-aventuranças com toda a sua beleza, né? Uma igreja na forma octogonal, as janelas na horizontal. Hoje nós temos aqui belos jardins por toda a área deste monte. Então é bem provável que seja aqui o local onde Jesus proferiu este sermão, né? Que nós podemos fazer a leitura dele num tempo que nós já cronometramos em torno de 15 minutos. Então, é bem provável que seja este local. Aqui nós vemos belos jardins. Lá no fundo nós vemos o mar da Galileia com toda a sua beleza. Um cenário realmente que emociona todos nós. Aqui estamos em Corazim. Nós estamos exatamente na sinagoga de Corazim. As ruínas de Corazim mostram o quanto a palavra de Jesus foi cumprida. Quando Jesus disse, né, a respeito das cidades impenitentes: ai de ti Cafarnaum, ai de ti Betsaida e ai de ti Corazim. Hoje de Corazim hoje resta apenas as ruínas da cidade. Nós estamos aqui, nós vamos entrar agora na sinagoga de Corazim. Nosso grupo já está ouvindo as palavras do nosso guia Efraim. Estamos então exatamente dentro da sinagoga de Corazim. Do outro lado nós vemos as ruínas da cidade. Nós estamos aqui na encosta, uma das encostas do Monte Hermon. Estamos exatamente em Tel Dan, as ruínas da cidade de Dan. A história deste local remonta aí à época em que a tribo de Dan, que
a sorte, o sorteio do território coube aquela região próxima à faixa de Gaza, ali ao sul de Tel Aviv, né? Lá no capítulo 17 e 18 do livro de Juízes, nós encontramos a narrativa de que os danitas, que estavam oprimidos pelos inimigos, eles resolveram então buscar para eles um outro lugar onde eles pudessem viver. E 5 espias partiram lá do território deles e passaram pela região montanhosa de Efraim, na casa de um homem chamado Mica. E na casa de Mica, né, eles viram que havia lá um sacerdote. Depois eles pediram para que esse sacerdote consultasse o Senhor se a jornada deles iria bem. O sacerdote disse que sim. Então, nessa sequência dos fatos, eles saíram e vieram até este local, junto ao Monte Hermon, e viram que a terra era magnífica, era terra fértil, havia muita água, conforme nós podemos constatar aqui, havia muita água. Então eles retornaram até o seu território lá ao sul, bem próximo da faixa de Gaza, e disseram para os outros danitas que eles poderiam conquistar, inclusive que essa cidade que havia aqui, que se chamava Laís ou Lezém, e quer dizer lugar onde há leões, era uma cidade que não tinha nenhum pacto com as outras cidades vizinhas como Sidom, Tiro, né? Então eles convenceram os seus irmãos danitas a virem. E passaram mais uma vez, conforme está descrito lá no capítulo 17 e 18 de Juízes, eles passaram mais uma vez na casa de Mica. E dessa vez agora, já com seus soldados, eles tomaram o sacerdote e todos os ídolos que aquele homem chamado Mica possuía. E levou então os seus bens. E aqui eles chegaram, eles conquistaram essa cidade e mudaram o seu nome. Onde nós estamos, que se chamava Laís ou Lezém, né, passou a se chamar Dan, que era o nome do patriarca deles. Ainda mais umas cenas, né, da cidade de Laís, né? Nós estamos aqui na parte de baixo, nós estamos contemplando os seus muros, né? Com isso vamos encerrando a nossa visita até o Dan. Nós estamos aqui agora em Bânias, na nascente mais oriental do Rio Jordão. Nós estamos diante do santuário, né, dos deuses pagãos, de Zeus, de Pan. Foi exatamente neste local, em Bânias, que Jesus, lá no capítulo 16, versículo 13 de Mateus, pergunta para Pedro quem o povo dizia que ele era. Então, nós estamos aqui neste santuário. A nascente de Bânias está logo à nossa direita aqui. Nós estamos no momento em que o volume de água está bem reduzido, né? Então, a cidade de Bânias, na época, Cesareia de Filipe, ficava aqui neste local, e aqui o santuário de Pan, de Zeus e outros deuses. Aqui agora nós estamos na igreja de Tábega, lembrando a multiplicação de pães e peixes. Nós temos uma construção moderna, né, onde diversas escavações trouxeram à luz construções da época de Jesus.
Aqui estamos agora em Cafarnaum, a aldeia, né, de Naum. Esse é o significado. Como o Senhor Jesus já havia falado, né, que essa cidade não conseguiu, né, não creu na sua pregação, ela também seria destruída, né? É uma das 3 cidades impenitentes. A cidade de Betsaida, de Corazim, que nós já estivemos lá, e agora Cafarnaum. Aqui nós vemos as ruínas da cidade, mais ao longe nós vemos as ruínas de uma sinagoga. Essa sinagoga nós não sabemos se ela é dos dias de Jesus. Pode ser que os restos da antiga sinagoga estejam debaixo dessa aí. Observamos um detalhe interessante, que as pedras da cidade, da construção da cidade, são de uma época, né? São de uma época antiga, da época de Jesus, mas o mais importante, a cor das pedras. São rochas basálticas, enquanto que a sinagoga era de rocha branca. Essa rocha negra, essa rocha basáltica, é uma rocha aqui do local, enquanto que a rocha em que foi o mármore que foi feito, ou essa rocha calcária que foi feito, é uma rocha branca que foi feita a sinagoga, significando que ela veio de longe. Agora nós vamos ver os restos de uma construção, de uma casa que existiu aqui em épocas bem próximas ao surgimento do cristianismo. Os estudos têm mostrado que trata-se de uma casa em que funcionou uma igreja cristã primitiva. Essa casa ela é apelidada de a Casa de Pedro. É evidente que pode ter sido a casa de outro pescador, né? Também cristão, pode ser a casa de André, a casa de Filipe, né? Ela recebeu o apelido da Casa de Pedro. O certo é que aí funcionou uma igreja cristã primitiva. Aqui agora nós estamos em Curse, na margem do Mar da Galileia. Neste local, o Senhor Jesus expulsou uma legião de demônios do homem chamado de Gadareno. E nesse sagrado nós encontramos que os demônios foram precipitados. Eles entraram nos porcos e os porcos foram precipitados no Mar da Galileia. Nós estamos diante de uma igreja cristã bizantina. Nós temos aqui a parte da frente da igreja cristã bizantina. Ali nós temos toda a região. Agora nós estamos em Nazaré, estamos diante da igreja da Anunciação. Aqui Jesus viveu até aproximadamente uns 30 anos de idade. Daqui ele vai partir para Cafarnaum, né, onde ele vai completar onde ele vai fazer o seu ministério de aproximadamente 3 anos. Aqui é a bela igreja da Anunciação. Right below him, left and right, you have Mary on the right and the angel Gabriel on the left. And then in the very center of the church, aqui estamos no sítio arqueológico de Séforis e nesse momento estamos filmando a maquete da cidade de Séforis.
Meu povo, né? Brasil! Pô, mas aqui é o que então? O homem falou que não é pra ir a pé, é pra ir de ônibus. O nome da região aqui. É? Não, Serafim não. Serafim é isso aí, valeu? Isso aí é o quê? É, o homem já chegou, ele já deu um grito. É pra ir de ônibus. Um ano. Ali você tem as menoró, tá vendo duas menorá, os leões, toda a simbologia judaica, simplesmente uma obra de arte fantástica. Vamos sentar aqui, vamos ver um filmezinho. Partes da cidade de Séforis e nós vemos bem lá ao fundo a cidade de Nazaré. Escavação aqui, ó. O Abreu que sabe falar, o que é isso aqui, Abreu? Tem um ano que a Priscila tá correndo. Mais escavações na parte superior de Séforis. Aqui o museu de Séforis, onde estão guardados os objetos encontrados em Séforis. Mais áreas de escavações na parte superior de Séforis. Este museu foi construído com pedras de diversas épocas. Nas suas paredes foram utilizadas pedras de diversas épocas. De 1000 anos atrás, 2000 anos atrás. Conforme nós dissemos, diversas pedras de diversas épocas, de 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, foram utilizadas na construção deste museu. Inclusive essa que nós estamos vendo é um sarcófago que foi utilizado para fazer parte da base desse edifício. Aí nós vamos encontrando pedras de diversas épocas. Aqui estamos junto ao rio Jaboque. Este local em que nós estamos aqui é bem próximo da cidade de Amman, a capital da Jordânia. Então, por isso, o volume de água não é tão grande. Neste rio, Jaboque, Jacó, o patriarca Jacó, atravessou sua família, né? E as suas mulheres, as suas servas, os seus filhos, num local que é chamado no texto sagrado de Val do Jaboque. Nós estamos no Vale do Jaboque. E o que seria o Val do Jaboque? Um lugar propício para valdear todos os animais deles, as criações, né? Então, este seria então o Val do Jaboque, esse local. Aqui nós estamos no Vale do Jaboque e não sabemos exatamente onde aconteceu essa travessia. Essa travessia, ela se deu então no chamado Val do Jaboque. Aqui estamos sobre o Monte Nebo. Nós estamos exatamente na Cordilheira do Abarim, na sua parte norte chamada Pisga, na montanha Nebo, com 802 metros de altitude. Em cima dessa montanha, contemplando toda a terra prometida, nós temos a descrição relatada no capítulo 34 de Deuteronômio, quando Moisés, ele contemplou toda a terra de Canaã. O capítulo 34, ele narra que Moisés olhou todo o território de Gileade até as imediações do monte Hermon. Depois sua vista foi caminhando em direção à região do Carmelo, a região do próximos ao mar Mediterrâneo, e aí ele foi percorrendo o território de Samaria. Sua visão foi percorrendo o território de Samaria, território da Judéia, até o deserto do Negueb, e do deserto do Negueb
ele vai encerrar sua visão olhando a região do Mar Morto e finalmente fechando aqui no Monte Nebo. Daqui Moisés contemplou a terra prometida e ele, com toda humildade, ele narrou, né, que diversas vezes ele pediu ao Senhor para que pudesse entrar na terra de Canaã. Mas o Senhor disse para ele que ele não entraria, porque ele foi rebelde nas águas de Meribá, conforme está relatado lá em Números capítulo 20. Aqui estamos agora em Jericó, a cidade mais antiga do mundo. Nós estamos contemplando neste momento as ruínas da antiga cidade de Jericó. Era uma cidade extremamente pequena, um sítio arqueológico de aproximadamente 3,5 hectares, o que daria aí em torno de 35 mil metros quadrados, ou seja, 3 campos e meio de futebol. Agora o teleférico está se dirigindo para o monte, o chamado Monte da Tentação. É evidente que o fato deste monte ser tão baixo, né, faz com que nós cheguemos à conclusão de que o monte onde Satanás e Jesus estiveram e o local onde Satanás mostrou para Jesus os reinos da terra, não seria aqui. É evidente que os dois, assim como deslocaram daqui em direção ao pináculo do templo em Jerusalém, eles poderiam deslocar para o topo de qualquer uma das montanhas do mundo. A cidade de Jericó, o sítio arqueológico, com 3,5 hectares, 35 mil metros quadrados, ou 3 campos e meio de futebol, mostrando aqui, realmente era muito pequena, dando uma ideia aí que os arqueólogos hoje imaginam que era uma fortaleza a ser conquistada. Então, nós vemos aí todo o sítio arqueológico. Aqui nós temos as ruínas da antiga cidade de Jericó. Sem dúvida, uma das cidades mais antigas do mundo. Neste momento estamos em cima do chamado, né, Monte da Tentação. Logo à nossa direita ali temos um convento e bem ao longe a moderna Jericó. Já passamos de teleférico sobre a antiga Jericó. Aqui nós temos o Monte Ebal, o monte onde as tribos pronunciaram as maldições. Nós temos ali no vale, aqui agora nós temos o Monte Gerizim, onde as tribos pronunciaram as bênçãos. Em cima do Monte Gerizim foi construído o templo pelo sogro de Manassés, o irmão do sumo sacerdote Jado. O Monte Ebal, desnudo, e nele as maldições foram pronunciadas. No alto Ebal, no Monte Gerizim que nós estamos vendo, Jotão pronunciou a parábola das árvores. Neste momento, estamos aqui nos campos de Boaz. Caso se confirme, né, essa localização, foi aqui que Ruth, a Moabita, colhia suas espigas, né? E quando ela entrou no campo de um homem chamado Boaz, que veio se tornar o seu esposo. Aqui estamos numa gruta localizada bem próximo aos campos de Boaz. A nossa turma está
depois de uma palavra da nossa guia, né? A nossa turma está aqui fotografando, filmando. João Luiz, Pastor Ítalo, Manuel, Adélia de Costa, Tenente Milton, como sempre, fotografando, Gisele, Rosário, como sempre, fazendo um selfie, Patinha, Graça, fotografando. Priscila bem emocionada, Creuza, mais ao longo ali, Maristela, Carlinhos, Pastor Paulo, dá um tchauzinho para cá, Pastor Paulo. Aí, Penha, dá um alô para nossa câmera aqui. Marilene, dá um alô aqui. Jennifer, Marilene, dá um alôzinho aqui para a turma nossa. Zé Geraldo, dá um alô aqui. Carlinhos, aí. Aqui estamos numa gruta localizada bem próximo aos campos de Boás. A nossa turma está, depois de uma palavra da nossa guia, né? A nossa turma está aqui fotografando, filmando. João Luiz, Pastor Ítalo, Manuel, Adélia de Costa, Tenente Milton, como sempre, fotografando, Gisele, Rosário, como sempre, fazendo um selfie, Patinha, Graça, fotografando. Priscila bem emocionada, Creuza, mais ao longo ali, Maristela, Carlinhos, Pastor Paulo, dá um tchauzinho para cá, Pastor Paulo. Aí, Penha, dá um alô para nossa câmera aqui. Marilene, dá um alô aqui. Jennifer, Marilene, dá um alôzinho aqui para a turma nossa. Zé Geraldo, dá um alô aqui. Carlinhos, aí. E pelas promessas dele. Vamos lá? Todo mundo que conhecer, gente, ajuda aí cantando. Qual? O que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Aqui estamos
diante do Museu do Holocausto. Os companheiros de viagem chegando. Nós estamos agora na encosta do Monte das Oliveiras. Vemos do outro lado do Vale do Cedron a Mesquita de Omar, local onde ficava o Templo de Salomão. Observamos agora aqui, bem ao fundo, né, o Vale do Cedron. E agora vamos observar a igreja de Dominus Flevit, que fica localizada então na encosta do Monte das Oliveiras. Logo abaixo temos um cemitério de judeus. Do outro lado, do lado de fora do muro, nós temos um cemitério de muçulmanos. Vemos lá, né, no muro a porta dourada, embora muitos judeus considerem essa denominação imprópria, porque a porta dourada seria a porta do templo que ficava voltada para o Monte das Oliveiras, mas é bem comum a gente pegar cartão postal aqui e ver a denominação de porta dourada. Nós observamos ainda o Vale do Cedron, logo abaixo. Estamos agora diante da Igreja das Nações. Essa igreja, a sua construção recebeu donativos, né, doações da Igreja Católica Brasileira. Essa igreja fica localizada no Jardim do Getsemane. Nós temos aqui oliveiras milenares, né? Se nós recordarmos do fato de que na época em que Jerusalém foi cercada, Flávio Josefo conta que as árvores ao redor de Jerusalém foram destruídas, foram cortadas. Então, mas sem dúvida, essas oliveiras são oliveiras milenares. Mais uma vez, a fachada da Igreja das Nações. Vamos observar mais uma oliveira muito antiga. Igreja das Nações, nós estamos agora diante dela. Esta é a Porta dos Leões, das muralhas de Jerusalém. Atrás. E eu já ia seguindo o povo. Esta é a Porta de Sião, uma das portas das muralhas de Jerusalém. Lá em cima nós vemos marcas de balas, né? Fortaleza Antônia, local onde Jesus, após ser preso lá no Jardim do Getsemane, foi trazido para aqui. Estamos agora diante da maquete de Jerusalém, a maquete dos dias de Jesus. Bem ao longo nós temos o templo. Quando passarmos para o outro lado, vamos mostrar a sua frente. Agora nós vemos ali o local onde era o túmulo de Davi. Toda a extensão da maquete. Agora veremos pelo outro lado, mostrando o templo de Jerusalém. Pela sua frente, aqui nós estamos vendo pela parte anterior, temos uma seta lá no muro, indicando o local onde hoje é o Muro das Lamentações. Uma vista da parte lateral do Templo de Salomão, do Templo de Jerusalém, dos dias de Jesus. Aqui estamos no cenáculo, no local onde
Jesus celebrou a última ceia com seus discípulos. Também foi o local onde houve a primeira manifestação do Espírito Santo, conforme está relatado no livro de Atos, capítulo 2. É evidente que nós temos aqui uma construção bem mais nova, né? Mas o local, a localização sobre o Monte Sião está correta. Essa é a mesquita de Al-Aqsa, cujo nome significa o lugar mais longe onde o profeta foi. O lugar mais longe onde o profeta esteve. O profeta, no caso, Maomé. Essa é a mesquita de Omar. Nós temos duas datas para a sua construção. Nós temos 636 pelo califa Omar, depois 691 nós entendemos que seja uma ampliação por Al-Malik. Ela está localizada exatamente no local onde era o Templo de Salomão, que foi destruído em 586 a.C. Depois ela foi reconstruída por Zorobabel e foi destruída novamente no ano. O templo que existia aí foi destruído novamente no ano 70 depois de Cristo. Aqui estamos neste momento no Muro das Lamentações, alguns, pastor Ítalo, o Milton, o Luiz, o pastor Paulo, o Manuel, nossa turminha, Toninho. Aqui estamos no Muro das Lamentações, mais um momento de muita emoção, ó Pai. Estamos agora no tanque de Betesda. Era muito grande. Nós vamos acompanhando aqui as suas várias piscinas. Ainda o tanque de Betesda. Neste local, nos dias de Jesus, um paralítico aguardava 38 anos quando o anjo entrava na água e agitava para ele ser curado. E Jesus o curou. A alegação, que ele faz para Jesus é que sempre que o anjo agitava a água, ele não tinha quem o colocasse lá dentro primeiro. A vista do Mar Morto, de cima da fortaleza de Massada. Aqui nós temos parte do palácio do rei Herodes, sobre a fortaleza de Massada. O palácio do rei Herodes. Mais ao fundo, o Mar Morto, do outro lado, as montanhas de Moab. Essa é a maquete da fortaleza de Massada. Nós vemos do lado de cá, que é o lado contrário ao Mar Morto, a rampa que foi construída para que os soldados romanos pudessem entrar dentro da fortaleza. E eles fizeram isso no dia 15 de abril do ano 73 depois de Cristo. Posso agradecer a Deus pelo seu cuidado com os seus, ao abrir o mar e a seco andar. Quero agradecer, quero agradecer, quero agradecer ao Salvador.
a Deus por estar na cova dos leões, na fornalha ardente não queimar. Quero agradecer, quero agradecer, quero agradecer ao Salvador. Quero agradecer, quero agradecer, quero agradecer ao Salvador. Hoje sei que posso caminhar de mãos dadas e voltar ao altar. Como foi, eu sei, Senhor.